No vídeo de hoje, vamos relembrar de três jogadores que surgiram como promessas no futebol brasileiro, mas tiveram uma queda enorme nas suas carreiras nos últimos anos. Confere só. Jorge foi revelado pelo Flamengo na temporada de 2014, quando fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano. Estreou no elenco profissional do Flamengo naquele mesmo ano, na Taça Guanabara, em partida contra o Bangu, jogo em que o Flamengo levou muitos jogadores da base para a partida, pois tinham compromissos com os titulares na Taça Libertadores da América. Porém, o jogador seguia intercalando momentos no profissional e com os compromissos dos campeonatos das categorias de base do clube. O jogador veio a desencantar na temporada de 2015, onde foi promovido de vez ao elenco profissional, e passou também a ser convocado para as seleções brasileiras de base. Já em 2016, já era consolidado entre os titulares da equipe, tratado como uma grande revelação. Tamanho destaque o levou a ser convocado para a seleção brasileira principal. Participou no início da temporada do clube carioca, mas acabou sendo negociado com o Mônaco da França, ainda na janela de transferências do começo do ano. Porém, no clube francês começou a ter dificuldades. Passou uma temporada no clube, mas não conseguiu se firmar como titular em nenhum momento. Acabou sendo emprestado para o Porto na temporada de 2018. Porém, no clube português teve outra decepção. Participou apenas de 5 partidas e, em alguns momentos, teve até que treinar com a equipe B do clube. Com o fracasso na Europa, decidiu retornar ao Brasil e em 2019 foi emprestado para o Santos, e no clube paulista teve a sequência que desejava. Disputou 35 partidas pelo clube paulista, onde em 32 oportunidades foi titular. Além disso, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro daquele ano. Retornou ao clube francês do empréstimo com muita expectativa de se firmar, mas isso não aconteceu. Foi emprestado para o Basel, da Suíça, onde novamente decepcionou. E para piorar, ainda teve uma séria lesão, ficando afastado por 6 meses dos gramados. Mais uma vez frustrado na Europa, retornou ao Brasil e dessa vez para vestir a camisa do Palmeiras, em 2021. E foi justamente nesse retorno que tudo começou a declinar de vez na carreira do jogador. Ficou apenas uma temporada no Verdão e, sem espaço, acabou sendo emprestado para o Fluminense na temporada de 2022. Porém, mais uma decepção. Sofreu uma grave lesão no joelho no início da temporada, o que o fez perder quase o ano todo no clube carioca. Em 2024, tudo veio a piorar. Acertou seu retorno ao Santos por empréstimo, porém nem sequer atuou pelo clube, que alegou durante os treinamentos que o jogador não evoluía fisicamente e acabou devolvendo o atleta ao Verdão. Retornando ao Palmeiras, teve o seu contrato rescindido. O jogador permanece sem clube até o momento. Rodrigo Caio foi revelado pelo São Paulo na temporada de 2011, entrando em algumas partidas para adquirir experiência no elenco profissional. No mesmo ano, até participou como titular em algumas oportunidades no Campeonato Brasileiro. Porém, o jogador veio a ter destaque de verdade na temporada de 2012, onde passou a figurar mais entre os titulares da equipe, em algumas oportunidades como lateral direito improvisado. No tricolor paulista, passou por 8 temporadas, onde viveu muitos altos e baixos, e em determinados momentos era muito criticado pela torcida. Deixou o tricolor na temporada de 2019 e foi contratado pelo Flamengo, onde teve um bom início. Sob o comando do técnico Jorge Jesus, retomou seu bom futebol e foi titular na zaga do clube carioca nas conquistas emblemáticas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América daquele ano. Porém, infelizmente, a temporada de 2019 foi a última de conquistas na vida do jogador, que em 2020 sofreu uma grave lesão, perdendo a maioria das partidas do Flamengo naquela temporada. Em 2021 voltou a atuar, porém comprometeu com algumas falhas em algumas partidas, inclusive na decisão da Recopa contra o Palmeiras. Em dezembro daquele ano, foi informado que precisaria passar por outra cirurgia, o que comprometeu toda a temporada de 2022, onde o jogador disputou apenas 12 partidas naquele ano. Em 2023, se recuperou e voltou a atuar, porém, novamente se lesionou. Como era seu último ano de contrato,
teve o vínculo com o Flamengo encerrado e não renovado. Desde então, Rodrigo Caio não encontrou nenhum time para jogar até o momento. Lembrando que o jogador tem apenas 30 anos de idade. Luan é um nome bastante conhecido da torcida do Grêmio, clube onde o jogador terminou a sua formação nas categorias de base. Em 2014 foi promovido ao elenco profissional para a disputa do estadual daquele ano. Porém, o jogador veio a ter destaque na temporada de 2015, onde passou a ser titular com ótimas atuações e foi eleito para a seleção do Brasileirão daquele ano. Teve alguns altos e baixos na temporada de 2016, onde era criticado em alguns momentos, mas sempre acabava fazendo boas partidas e retomando seu bom ritmo. Nessa mesma temporada, venceu a Copa do Brasil pelo Clube Gaúcho. Em 2016, também fez parte do elenco da seleção brasileira, que conquistou o ouro olímpico pela primeira vez na história. Porém, Luan viria a desencantar na temporada de 2017, onde foi protagonista da equipe comandada por Renato Portaluppi na conquista da Libertadores da América, sendo decisivo e marcando um gol na final contra o Lanús. Ainda foi eleito o melhor jogador do torneio e também o Rei da América, prêmio dado ao melhor jogador do continente em cada temporada. Após o destaque, teve alguns momentos ruins e no final da temporada de 2019 decidiu se transferir para o Corinthians para respirar novos ares. A transferência era dada como perfeita, pois o jogador sempre assumiu que era torcedor desde criança do Timão. Iniciou sua trajetória no Clube Paulista em 2020, porém, foi onde tudo começou a dar errado para o jogador. O atleta não conseguiu engrenar no Timão, passando a ter menos tempo dentro de campo. Em várias tentativas, não conseguia corresponder, sem ter nenhum momento de brilho quando entrava dentro de campo. Sem muito sucesso, a situação se agravou na temporada de 2022, onde o jogador passou a nem sequer ser relacionado para as partidas. Completamente afastado, o jogador acabou sendo emprestado para o Santos, em um contrato de 6 meses. E mais uma vez o jogador decepcionou. Foi muito mal no Peixe, não conseguiu engrenar e não deixou saudades no Clube Paulista, sendo devolvido na mesma temporada. Com muitas frustrações, decidiu retornar ao Grêmio, na esperança de retomar o seu bom futebol, isso na temporada de 2023. Porém, o jogador entrou em campo em muitas poucas oportunidades, e nem no Clube Gaúcho conseguiu se recuperar. Em 2024 acertou com o Vitória, clube que apostou no seu recomeço. Porém, até o momento o jogador tem se envolvido muito mais em polêmicas fora de campo do que disputando partidas competitivas pelo clube baiano. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado. Até a próxima.